Real Madrid venceu o Barcelona nesse final de semana, 2-1 no Clássico, mas uma das polêmicas que tem girado em torno do jogo não passa pelo jogo, é a relação entre Xabi Alonso e Vinícius Júnior, e aí mais do que isso, no vídeo de hoje eu queria falar sobre a relação do Xabi Alonso com os jogadores brasileiros no geral. Já temos aí alguns jogos do comando do Xabi Alonso, desde o começo da temporada e alguns meses do trabalho dele no Real Madrid, e a gente percebe alguns atritos aí entre ele e alguns jogadores e o quanto que isso pode prejudicar essa passagem do Ancelotti no Real Madrid, não só a relação dele com os brasileiros, mas com os jogadores no geral, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes eu queria pedir a você que, quem puder, deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, o que tem achado do Ancelotti no comando do Real Madrid, para a gente trocar uma ideia aqui sobre o futebol, além do óbvio, falar de futebol com um pouco mais de contexto e a gente trocar essa ideia. Vamos lá, o treinador espanhol Xabi Alonso assumiu o Real Madrid no começo da temporada, é um treinador que vem de um ótimo trabalho no Bayer Leverkusen, onde ele conseguiu conquistar Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, foi vice-campeão da Europa League, num clube que quase não ganhava nada, num elenco pouco estrelado, ele conseguiu tirar muito e fazer o Leverkusen um grande time, ficou 2 temporadas por lá e veio para o Real Madrid agora, clube onde ele já jogou como jogador, onde ele é uma das lendas do clube, conquistou títulos por lá e agora volta como treinador. Ele chega no Real Madrid com esse aval aí, pós-Ancelotti, de mexer no elenco, de ter novas formas de jogar, de conseguir desenvolver um Real Madrid mais vistoso. O Ancelotti sai na última temporada sem conseguir ter uma última temporada de muito sucesso, então o Xabi Alonso chega nesse cenário de não reformulação, mas de tentar dar uma nova cara ao Real Madrid com muitos jovens jogadores e tudo mais, e é nesse cenário que chega o Xabi Alonso. O Xabi Alonso chega num elenco, eu acho que nesse momento é o elenco mais estrelado do Real Madrid dos últimos anos, né? Acho que isso é uma questão complexa para qualquer treinador e essa mudança de gestão do Ancelotti para ele evidencia ainda mais isso, porque o Ancelotti sempre foi conhecido como um cara excelente de grupo, um dos caras que melhor trabalha com os grupos em que ele trabalha, um dos caras que consegue lidar melhor com os egos dos grandes jogadores. Então, e o Xabi Alonso é um treinador novo, é o segundo trabalho dele na carreira e o primeiro trabalho ele teve pouquíssimo esse trabalho de gerenciar grandes egos, ele estava num clube onde não tinha grandes nomes, onde ele não tinha que mexer tanto em jogadores históricos do clube, então ele essa mudança de trabalho evidencia muito essa discrepância entre uma forma e outra de trabalhar com o elenco. Dito isso, o Xabi Alonso, eu creio que ele tem feito algumas escolhas questionáveis e polêmicas desde o início da temporada. Eu não sei se é uma forma de se posicionar desde o início da temporada, de mostrar que é ele quem é o comandante do clube, que ele não aceita reclamações, ou ele quem escala o clube. Eu não sei se é uma forma de se posicionar, se é uma forma puramente e meramente técnica e tática de jogo, ou se realmente ele tem seus jogadores preferidos, ele prefere dar chances a outros jogadores. Eu realmente não sei o que realmente tem na cabeça do Xabi Alonso para tomar certas decisões. O fato é que ele chama muito a responsabilidade para si quando ele faz algumas decisões, quando ele toma algumas decisões que ele tem tomado nesse início de temporada. Ele pegou um Real Madrid no Mundial de Clubes, ali era um time que tinha algumas lesões, que tinha alguns jogadores fora, eram os primeiros jogos dele ali de trabalho, e se relevou muito o que foi feito por ali. Então não se leva tanto em consideração o que foi feito por ali para trazer para essa temporada. Parece que o Mundial de Clubes ficou praticamente na temporada anterior mesmo e não tem influenciado nesse início de temporada. Nesse início de temporada, ele desde o início comprou briga com o Rodrigo, por exemplo, que era um cara importante com o Ancelotti e que acabou perdendo muito espaço com o Xabi Alonso. Se surgiu muito, inclusive, a discussão de para onde que o Rodrigo ia, porque não fazia sentido o Rodrigo permanecer no Real Madrid se ele não fosse ser utilizado. E ele começou a temporada sem ser utilizado, ele acabou não saindo do Real Madrid, optou por ficar, e aos poucos ele tem ganho um pouco mais de espaço, um pouco mais de minutos, de vez em quando ele é titular, mas ainda assim muito esquecido e muito escolhido
depois de outros vários jogadores do elenco do Real Madrid, ficando para trás de outros vários jogadores do Real Madrid. Então, se a gente pega hoje o time do Real Madrid que costuma jogar, você tem o Mbappé, que o Mbappé não sai do time, é o titular absoluto, ele é o pilar, na cabeça do Xabi Alonso, é o pilar desse time do Real Madrid. Ele joga com o Vinícius Júnior em geral de titular numa ponta, e a outra ponta é uma interrogação, mas o Rodrigo quase nunca é o titular. Então, do outro lado já jogou o Mastantuono, já jogou o Brahim Dias, mas o Rodrigo não tem jogado por ali. O Rodrigo geralmente tem entrado, e ele tem entrado no segundo tempo no lugar do Vinícius Júnior. Ele dificilmente tem jogado na ponta direita. Então esse já é uma primeira briga que ele comprou com um cara que era importante no elenco, mas não era o mais importante ainda do elenco. Mas ele comprou essa briga com o Rodrigo, gerou muita discussão se ele estava certo, se ele estava errado, se o Rodrigo deveria procurar para onde ir. Enfim, o Rodrigo ficou e agora está nessa situação de entrar de vez em quando, de não jogar a maioria dos jogos. E aí agora a mais recente briga foi essa do duelo clássico Real Madrid-Barcelona com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior claramente já tem estado insatisfeito. Para quem tem visto os jogos do Real Madrid antes desse jogo contra o Barcelona, já viu um Vinícius Júnior muito insatisfeito com o Xabi Alonso em todas as substituições que ele tem saído. Então não foi uma surpresa para mim, por exemplo, ontem, toda a reação dele na substituição de ontem. Apesar de que eu acho que foi um pouco exagerada e que chamou muito mais a responsabilidade, ele chamou muita mais atenção do que uma reclamação do que eu esperava. Acho que foi um pouco a mais do que eu imaginava, mas ainda assim eu não me surpreendeu por aquilo que ele tem feito nos jogos anteriores. O Xabi Alonso tem trocado o Vinícius, se eu não me engano, foi 13 vezes, jogou 13 vezes na temporada, e ele começou e terminou o jogo, jogou os 90 minutos, apenas 3 jogos da temporada inteira. E os principais jogos da temporada ele tem sido substituído. Tem uma informação, inclusive, do Gustavo Hoffmann, da ESPN, falando que o Xabi Alonso conversou com o Vinícius há 3 jogos atrás no jogo contra o Getafe, que foi um jogo onde o Vinícius não foi titular, entrou no segundo tempo e foi decisivo para o resultado, em que o Xabi Alonso conversou com ele que ele não seria titular porque precisava do Vinícius 100% para o jogo contra a Juventus e para o jogo contra o Barcelona. Os 2 jogos muito importantes. Nos 2 jogos ele joga, mas nos 2 jogos ele é substituído. E ontem, principalmente, um jogo onde ele era muito importante em campo. Ele estava jogando muito bem contra o Barcelona. Era um jogo que ele se sentia à vontade, era um jogo grande, um jogo que não estava decidido, e ele sai faltando 20 minutos, no mínimo 20 minutos para terminar o jogo, 20 a 30 minutos para terminar o jogo, e é muito tempo de jogo para substituir um dos caras do time, um dos principais jogadores dentro do jogo. Então dá para se entender a reação que o Vinícius Júnior tem tido com o Xabi Alonso. Parece uma certa perseguição, apesar de eu não acreditar como uma perseguição, mas parece uma certa perseguição, pensando na sequência de substituições, de jogos em que ele é substituído, e da falta de explicação do porquê dessa substituição. Ontem, por exemplo, não fazia sentido nem tecnicamente nem taticamente a troca. O Vinícius Júnior era um cara importante para o time não estava com o jogo decidido, o time não tem jogo no meio de semana, então não faz sentido essa troca puramente por vontade. E aí nisso parece que o Xabi Alonso acaba às vezes perdendo um pouco do vestiário, perdendo um pouco da mão, perdendo um pouco dos principais jogadores do time. Ele não leva essas polêmicas para a coletiva. Então, por exemplo, foi perguntado na coletiva para ele o porquê e o que ele achou das reclamações do Vinícius, e ele falou que isso ia ser tratado internamente, que o Vinícius fez um grande jogo, tudo mais. Então isso é um lado positivo da gestão de elenco ali, de ele tentar não levar isso para fora. Mas apesar dele não levar para fora na coletiva, ele leva para fora no campo. As decisões que ele toma no campo deixam muito claro o que ele está fazendo, o que ele está pensando, e isso está gerando a grande polêmica. E aí, esse caso do Vinícius realmente é é uma interrogação muito grande do que o Xabi Alonso está querendo, qual que é a intenção dele. E ainda somado a isso, o Vinícius está com a negociação de renovação de contrato travada há um tempo já, né? Apesar dele já se declarar para o Real Madrid algumas vezes, essa ruptura com o Xabi Alonso pode gerar uma situação limite onde ou é ele ou sou eu, e são 2 caras muito importantes, e aí vai gerar um problema gigantesco para se decidir. Aparentemente, um elenco estrelado como o do Real, ele não é um elenco tão unido quanto a gente já viu outros elencos, né? Então eu não sei se essas ações do Xabi Alonso com o Vinícius Júnior são suficientes
para rachar o elenco, para rachar o vestiário, para criar aquela divisão de treinador e vestiário, treinador e jogadores. Eu não sei se vai ser o suficiente, porque eu não sei se tem força o suficiente o Vinícius Júnior com o elenco no geral para gerar esse atrito tão grande. Eu acho que é um elenco dividido entre ele mesmo e que as aparências dele parecem mais unido do que realmente é. Então não sei se, por exemplo, o Mbappé compraria a briga do Vinícius, geraria um caos dentro do vestiário ou não. Acho improvável. O Mbappé, por exemplo, é o intocável do Xabi Alonso. O Xabi Alonso tem mostrado os seus preferidos. O Mastantuono é um cara de 18 anos que fez muito pouco ainda pelo Real Madrid, fez muito pouco pelo futebol no geral, tem feito bons jogos, mas nada espetacular, e ele parece estar muitos passos à frente do Rodrigo, que é um cara que já foi muito mais importante para o Real Madrid, já muito mais histórico para o Real Madrid, e isso não é muito explicável. O Brahim Dias é outro cara que tem ganhado muitos minutos, mas não tem sido tanto titular. E aí eu acho que o caso mais emblemático também é o caso do Gonçalo Garcia com o Endrick, né? O Gonçalo Garcia ontem entrou mais uma vez no final do jogo. É claro que ele tem entrado sempre no final do jogo, ali aos 85, 80, 90 minutos, tem jogado 10, 15 minutos no máximo, mas ele tem entrado quase todos os jogos, enquanto o Endrick vai agora para mais uma rodada onde ele não consegue somar nenhum minuto. É o novo camisa 9 do Real Madrid que não joga. Ele não atuou nenhum minuto nessa temporada. O Xabi Alonso vai deixando cada vez mais claro que não quer usar ele, que não conta com ele nos planos. E aí é um vídeo que a gente deve fazer ainda essa semana de para onde que o Endrick tem que ir, porque já ficou evidente que o Endrick não vai jogar no Real Madrid. O Xabi Alonso não conta com ele. O Endrick teria que contar com lesão, suspensão e de muita gente na frente dele para ele poder ter minutos. Então acho que é outra situação onde o Xabi Alonso deixa muito claro a sua insatisfação ou a sua falta de vontade, a falta de interesse de utilizar alguns dos brasileiros. Acho que o único brasileiro que goza de algum prestígio com o Xabi Alonso é o Éder Militão, né? O zagueiro que agora parece estar melhor fisicamente do que na última temporada, onde ele teve vários problemas de lesão. Ele parece estar mais disponível fisicamente e o Xabi Alonso tem elogiado ele, tem falado que ele é importante, tem torcido para ele não se lesionar, mas passa também pela falta de opções que a zaga do Real Madrid tem, né? Então, é disparado o melhor zagueiro hoje que o Real Madrid tem. Então, é importante que realmente ele esteja bem e que o Xabi Alonso use, porque não tem outros zagueiros para usar no lugar. Mas eu acho que é o único brasileiro que tem algum prestígio ali com o treinador espanhol. No mais, eu acho que o Xabi Alonso tem que tomar muito cuidado. Ele tem tido resultados bons, agora parece estar engatando uma sequência depois daquela goleada que sofreu para o Atlético de Madrid. O Real Madrid parece ter retomado o caminho, conseguido bons resultados. No meio de semana fez um bom jogo contra a Juventus, apesar do placar magro de 1-0 pela Champions. Ontem consegue fazer um bom jogo, anulou as principais armas do Barcelona. Tudo bem, um Barcelona desfalcado, mas jogou bem o Real Madrid, conseguiu o resultado num clássico grande. É líder do Campeonato Espanhol, abriu agora uma distância, está indo bem em pontuação na Champions, mas o Xabi Alonso precisa abrir o olho, porque nem só de resultados um técnico vive, né? Se o técnico começa a perder o vestiário, principalmente de um clube grande como o Real Madrid, essa bomba estoura em algum momento e isso pode atrapalhar em muito o desempenho do clube, apesar dos resultados até agora serem muito positivos. Então é uma coisa que a gente já viu muito treinador grande cair, que é a gestão de elenco. Então é fato que a gente precisa ver do Xabi Alonso alguma atitude quanto a isso. Acho que é um fato novo que ele nunca enfrentou na carreira e que ele precisa começar a pensar melhor e ver como que ele vai gerenciar esse elenco, senão ele pode ter problemas mais sérios no futuro. É isso, peço que vocês deixem a sua opinião aí, o que vocês acharam exagero do Vinícius, acharam que ele se passou na reação dele ontem no Clássico, ou acham que ele tem razão, que o Xabi Alonso está vacilando com os brasileiros, principalmente com o Vinícius Júnior. Deixe aí nos comentários a sua opinião, quem puder de novo deixa seu like, se inscreve no canal e a gente volta em breve para falar sobre futebol. Valeu!